Na moral, eu coloquei dinheiro do meu bolso para divulgar esse vídeo aqui, porque esse filme merece ser compartilhado com o maior número de pessoas que eu conseguir atingir. Ah, Rafa, mas você não tá divulgando só por isso, né? Você também quer inscritos pro canal. É claro que eu quero, mas nesse vídeo não. E prova disso é que para esse vídeo eu não quero que você se inscreva no canal. Se você achar esse vídeo legal e curtir a minha forma de análise, vai para outro vídeo do canal e aí sim, se você curtir, se inscreve, deixa like, ativa sininho, tudo aquelas coisas. Mas para esse vídeo eu tenho um único objetivo: promover um pouquinho desse excelente filme que foi muito pouco divulgado. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e vamos logo pro que interessa. Meus amigos, que filmaço! Eu me lembro que estava vendo algum filme no cinema no início do ano e aí passou o trailer desse filme aqui. Eu fiquei bem interessado, mas dentre as prioridades cinematográficas que eu tinha na época, Luta por Justiça acabou passando batido. E aí nesse final de semana eu tava decidindo o que eu e minha namorada íamos assistir, quando nos deparamos com esse título. Eu decidi dar play pra ver qual é que era. E que surpresa positiva, galera, na moral. É tão bom pegar um filme que você não tá esperando nada e aí você é completamente surpreendido. Bom, o filme conta uma história real que retrata a jornada do advogado Bryan Stevenson, recém-formado em Harvard. E ele abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios renomados para se mudar para o Alabama e se dedicar a prisioneiros condenados à morte que jamais receberiam uma assistência jurídica justa. Ao chegar lá, Bryan se depara com o caso de Walter McMillan, o homem negro falsamente acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região. Bom pessoal, o racismo é um tema presente em filmes e séries há um bom tempo, então não é nenhuma novidade. Mas de uns tempos pra cá nós temos recebido excelentes produções com essa temática, dignas de premiações. Como por exemplo, temos Green Book, que recebeu o Oscar de melhor filme, e Infiltrado na Clã, que ganhou a premiação de melhor roteiro adaptado. E na minha opinião, Luta por Justiça é mais um desses filmes que se encaixa perfeitamente no rol dessa temática de racismo. Esse filme tem muitos pontos positivos pra gente comentar, então eu vou começar com as atuações pra tirar logo isso da frente. Michael B. Jordan é um monstro, e eu já tenho prestado atenção nesse cara desde o filme Creed, que pra mim ele deu um show na atuação de um jovem cheio de raiva que conseguiu canalizar essa raiva em algo bom com a ajuda do experiente Rocky Balboa. E nesse filme ele é o advogado Bryan, e se encaixa perfeitamente no papel, nos dando uma das interpretações mais intensas que eu vi nos últimos meses. E eu destaco a palavra intensas por uma razão. O advogado Bryan que ele interpreta é um cara que saiu do norte do país e foi até o sul, onde o foco do preconceito era muito maior, com um objetivo: ajudar as pessoas que não tinham uma assistência jurídica legal. Então, mesmo sendo um advogado formado em Harvard, quando ele chega no sul do país, ele enfrenta situações de preconceito dignas de dar um murro na cara de quem tá fazendo. Mas ele não faz. Ele acredita na lei e no poder que ela tem. Então a interpretação do ator tem que passar os sentimentos de raiva, frustração e desesperança, enquanto continua buscando na legislação as armas para continuar lutando. E agora eu pergunto para vocês, como que você luta contra um inimigo usando da lei, sendo que ele parece passar por cima dela? Bom, é isso que o advogado Bryan está enfrentando ao defender o Walter McMillan. E falando dele, vamos falar da interpretação de Jamie Foxx no papel do condenado. A atuação dele não é daquelas que chama a atenção e salta aos olhos, muito pelo contrário. A beleza e a magnitude no trabalho do ator está justamente na sutileza das ações do personagem. Porque veja bem, Walter McMillan foi colocado na prisão, no corredor da morte, por um crime que ele não cometeu. E depois de muitos anos, ele está esperando apenas a data da sua execução. Nenhuma prova confirma que ele estava minimamente envolvido com o assassinato, e para qualquer pessoa que dê a mínima e leia os registros, fica evidente que a polícia precisava de um culpado e colocou o primeiro negro que encontrou para cumprir esse papel. Então Jamie Foxx entrega um personagem que já não acredita mais no sistema legal dos Estados Unidos, e que já perdeu toda a esperança de que vai conseguir sair daquela penitenciária com vida. Mas a chegada do advogado Bryan acende uma chama dentro dele, ou melhor, uma faísca. E nós temos o prazer de acompanhar essa faísca ir se transformando numa chama de esperança, conforme a verdade vai aparecendo. Então a performance desses dois atores juntos é algo que me surpreende não ter sido mais comentado durante a época de premiações de Oscar, porque elas são absurdas. Mas se as atuações nos saltam aos olhos, o mesmo não pode ser dito sobre o roteiro. O roteiro é bem batidinho e segue aquela fórmula que a gente já viu 1 milhão de vezes, inclusive a mesma fórmula usada no filme Creed. E isso poderia ser um ponto negativo, por deixar o roteiro um pouco previsível, mas nesse filme não é. Porque aqui estamos falando de uma história real, meus amigos, então o roteiro nada mais é do que uma reorganização dramática de fatos que ocorreram exatamente na ordem que estão sendo mostrados. E ainda seguindo uma estrutura padrão que a gente já viu outras vezes, o filme conseguiu me surpreender em alguns momentos e confesso que o final dele não ocorreu da forma que eu imaginei que iria ocorrer. Então, dentro da história original que aconteceu na vida real, o que os roteiristas nos entregaram nesse filme é o melhor que eles poderiam ter feito. Sem dúvida me agradou muito. E por fim, vamos falar sobre o racismo no filme e como ele é abordado. Assunto polêmico,
exemplo, hein, Rafa? Não vai ser cancelado antes de começar, meu. Pois é, eu fiquei refletindo bastante sobre esse tema dentro do meio cinematográfico e quais as relações que eu consegui encontrar entre esse filme e Green Book, que pra mim são dois filmes muito diferentes entre si, mas que tratam sobre um mesmo assunto macro, o racismo, e ambos são magníficos. Então se você ainda não assistiu Green Book, já fica aqui minha recomendação porque é de fato uma obra-prima. Green Book é um filme que trata sobre o racismo dentro de uma história leve, divertida e muito legal de se acompanhar. Já esse filme, Luta por Justiça, nos traz uma ótica um pouquinho diferente. A história não é tão leve quanto Green Book, mas a raiva e o sentimento de indignação quando as situações de racismo são expostas aconteceu do mesmo jeito pra mim. Então eu fiquei pensando, o que esses dois filmes têm em comum para provocar essa sensação em nós? E eu acho que é o fato de que ambos os filmes se passam no passado, na década de 70 e 80, e as situações que são ali apresentadas são muito absurdas. Mas infelizmente são muito próximas de algumas coisas que a gente vive hoje, 40 anos depois. O preconceito é algo muito comum na sociedade atual, e eu não tô aqui pra ficar discutindo sobre isso, até porque esse canal é pra falar sobre filmes, séries e games. Mas como a proposta de um filme é gerar alguma espécie de discussão, eu fico muito feliz de saber que em 2020 nós temos temas de filmes ainda sendo tratados com tanta seriedade quanto esse aqui, ressaltando uma época tão horrível do nosso passado e trazendo um pouco da reflexão do quão feio e nojento é esse preconceito enrustido. Notem que nesse filme nós temos um advogado negro formado em Harvard e quando ele vai visitar seus clientes na prisão, os guardas fazem uma vistoria bem completa e pedem para que ele tire a roupa todas as vezes. Será que isso aconteceria com um advogado branco? Mesmo que ele tivesse uma formação em uma faculdade de menor nome? Pois é, essa história se passa em 1980 e eu consigo imaginar esse tipo de situação acontecendo nos dias de hoje. Então o filme trouxe uma reflexão muito legal do quanto que nós estamos evoluindo como sociedade quando o assunto é racismo. E pra mim, toda vez que um filme conseguir gerar alguma espécie de discussão importante nesse sentido, já é um ponto muito positivo a respeito. Bom, pra mim o filme Luta por Justiça foi uma surpresa grata que eu gostaria de ter visto antes. Ele traz uma reflexão importantíssima e consegue fazer isso ainda sendo um excelente filme. Foi um filme muito pouco divulgado e por isso eu me senti na obrigação de proliferar essa obra. Então se você assistir e gostar, indique para o maior número de amigos e família que você conseguir. Porque pra mim, Luta por Justiça é uma obra-prima. E você, já assistiu Luta por Justiça? Gostou? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.